Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de maio de 2025. Para você que está assistindo aí no YouTube, né? A gente está numa live. É a parte 2 da live, tá? Na parte um, esse é um curso preparatório para concurso público. Eu sou Leila Chaves. E essa é a parte 2. A gente tem uma aula de domingo. A parte um, eu dei dicas de discursiva. Falamos sobre a resolução CME 4 de 2021, que trata sobre o regimento escolar das escolas da Prefeitura do município de São Paulo, e agora a gente vai para a parte 2 do nosso curso, que vai até às 11. Agora, 9h27, a gente vai até 11 horas no nosso curso. Agora a gente vai falar sobre a busca ativa escolar, tá? Que é um assunto de extrema importância na rede, porque é manter as nossas crianças na escola e garantir qualidade de ensino para eles, tá bom? Então, aí a gente tem que a resolução, deixa eu olhar aqui, número 7 de 2021, também está no edital da FGV, e, se eu não me engano, no edital da VUNESP. Certeza que está no da FGV. E aí, lembrando que tem tudo, né? O próximo concurso que está para sair, já está lá no gabinete do prefeito, só esperando o prefeito assinar a autorização. Tá? Então, é um conteúdo que certeiramente estará no edital da próxima banca que vai fazer a nossa prova, que provavelmente é FGV, tem tudo para ser FGV, tá? Então, a busca ativa escolar. Prof, a senhora Oi, explicou sobre o PDN? falei. É verdade, eu fiquei de falar, né? Só que acabei não preparando, agora que eu lembrei, ainda bem que você falou. Eu vou até colocar aqui, né, que fala sobre a prova, né, nacional do docente, não é isso que você tá perguntando, né? Prova nacional Isso. docente. Eu não falei, eu fiquei de preparar. Eu vou ficar devendo essa para vocês, que eu não tive tempo. E tinha esquecido, para falar a verdade, tá? Aí eu vou ver se eu comento amanhã. Vou até colocar aqui PDN, tá? Vou anotar aqui, nacional, porque ela vai fazer parte, né, pelo que o secretário disse, vai fazer parte da uma das partes da prova, né? Então eu tenho lido sobre o assunto, assistido vídeos, os dizeres do secretário, segundo ele, né? Eles vão aderir, mas de forma parcial, e usar o PDN, né, o PND, que é a Prova Nacional Docente, como parte da prova para selecionar os professores. Aí eu vou explicar aquilo que já está nas redes, aquilo que o Padula está explicando por aí, tá bom? Não é nada oficial ainda, né? Não tem nada publicado, mas ele já está comentando que vai aderir, que a Prefeitura do município de São Paulo vai aderir como parte da prova. Ah, mas fiquem tranquilos, que quem está estudando vai cair conteúdo nacional, tá? Aquilo que a gente já está estudando, concepções, não está fora daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente está estudando, tá? Fiquem tranquilas e o que sair de novo, você que está me acompanhando aí, até o edital, a gente vai ver, tá dentro, né, do nosso pacote aí, e vai ser, fique tranquilo, que vai dar tudo certo, tá? Não é nada de novo, não é nada que vocês não já conheçam, e a gente só vai se aprofundar um pouco mais, né? Obviamente, gente, que quando sair edital, eu vou aumentar o horário, a nossa carga horária, né? Eu vou, na semana, em vez de estudar a gente vai estudar duas. Aí eu vou pegar para dar uma equilibrada no final de semana, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo. Eu vou ter que aumentar a carga horária, né? Por enquanto, eu estou indo uma horinha aí, uma vez por semana, né? Na semana,
o aulão de domingo, tá? Para quê? Para não perder o ritmo, né? Para não perder o ritmo, porque é muita coisa, como vocês sabem, tá? Então, mas eu estou devendo isso para vocês. Eu vou dar mais uma sondada e trazer mais especificamente, pegar uns 10 que eu tinha prometido mesmo falar. Acabei esquecendo de preparar isso para vocês, tá? E vamos lá. Busca ativa escolar, recomendação CME, número, né, do Conselho Municipal de Educação, número 7 de 2021, tá lá no edital também, viu? Aí, o que traz? O relatório, né? Histórico, o histórico, o Conselho Municipal de Educação, desculpa, gente, órgão normativo e deliberativo com incumbência de propor encaminhamentos para o funcionamento do Sistema Municipal de Ensino, né? No uso de suas atribuições, propõe orientações para que as unidades educacionais elaborem seus planos de ação para assegurar localização, acesso e permanência de todos os estudantes, considerando os dados da sua realidade em relação às condições de aprendizagem, retenção, abandono e evasão, efetivando ações de busca ativa escolar. Então, o objetivo geral deste documento é isso, tá? Então, esse órgão, né, o ACME, ele tem essa incumbência, né, de propor, encaminhamentos para funcionamento, pode marcar aí, se você consegue assistir e marcar ao mesmo tempo, já marque, senão você volta lá na gravação e escreve, tá bom? Então, ele propõe orientações para que as unidades educacionais elaborem seus planos de ação para, né? Aqui, para assegurar a localização, acesso e permanência de todos os estudantes, considerando os dados da sua realidade em relação às condições de aprendizagem, retenção, abandono e evasão, efetivando ações de busca ativa escolar, tá? Então, esse é o objetivo geral desse documento. E de extrema importância, tá tendo um peso muito grande, vocês meninas que estão aqui comigo, né, a maioria de vocês trabalham nas escolas, sabem que agora deu 1, 2 faltas às mães, né, que são responsáveis, né, aos auxiliares de busca ativa escolar, as ABAEs, elas têm o trabalho, né, essas mães guardiãs, elas têm o trabalho, a incumbência de ligar para os estudantes, para os bebês, para as famílias, né? Ver o que está acontecendo com os bebês, com as crianças, com os estudantes, para assegurar, né, as aprendizagens, para evitar o abandono, evitar a evasão, através dessa busca ativa escolar. E tá sério mesmo. Eu lembro uma vez que eu viajei com meu filho, mas não deu 2 dias, já estavam ligando, o que aconteceu? César não está indo para a escola por quê? Né? Então, isso realmente está funcionando na rede. Realmente está funcionando. E assim, eu percebo, eu dou peso para as coisas, né? Eu que sou concurseira, estou na rede, estou no chão da sala de aula, que eu não saí da sala de aula, estou há 24 anos, vai fazer 25 agora em setembro, desculpa, outubro, 25 anos que eu estou na rede, que eu estou na sala de aula, quando eu vejo que uma coisa é muito cobrada, aquilo é cobrado no concurso, entendeu? Eu percebo isso. Então, isso aqui está sendo muito cobrado de nós, professores, aí os ATEs passam, as mães, né, as mães auxiliares de busca ativa passam nas salas, vê quantos tem. Por quê? Para assegurar, né, essa questão das aprendizagens e evitar abandono e evasão dos estudantes, dos bebês e das crianças. Vamos aí para a nossa introdução. Por que isso, né? O porquê disso, né? A crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19 impôs um novo cenário. Só ver um negócio aqui, para eu não me perder. 2021 esse documento, tá? Propôs um novo cenário
Um ambiente completamente desafiador, instável e inseguro, que impactou significativamente os modos de vida, os valores, os princípios, as propriedades, as prioridades que até então regiam a sociedade em todo o mundo. Prevenir a doença e manter-nos física e emocionalmente saudáveis constituíram-se ações prioritárias. Além disso, tornou-se imperioso criar novas formas para realizar atividades cotidianas e restabelecer os relacionamentos pessoais, como promover oportunidades de interação, mesmo que de forma virtual. Né? Eu costumo dizer, né, que nós éramos antes da pandemia e nós somos outros depois da pandemia, que ó nós aqui, ó, né? Antes, essa questão do virtual não era tanto, né? Antes da pandemia, né? Antes da pandemia, meus cursos eram todos presenciais, né? E depois da pandemia, né, a gente teve que aprender, né? Novas formas de aprendizagem, novas formas de comunicação e interação com as pessoas. E a gente está aqui. Eu acabei de comunicar, a gente acabou de conversar, né? Que para nós mulheres, o virtual está ajudando bastante. Principalmente nós, mães, né? A maioria aqui é mãe, é avó de crianças muito pequenas, e isso aqui é uma vantagem para nós mulheres. Para mim, na minha opinião, a internet veio para ajudar nós mulheres, porque a gente consegue conciliar a carreira com família, né? Que é o nosso sonho, né? Nosso grande sonho de consumo, sempre foi o meu, né? Porque, e aí, infelizmente, teve que ter uma pandemia para que o mundo virasse de ponta cabeça, e a gente está aqui com novos modos de vida, novos modos de pensar, de se comunicar, de aprender e de trocar ideias, né? É o que a gente está fazendo aqui. Então, na educação, os formatos não presenciais apresentam-se como um dos caminhos para ensinar e aprender, que é o que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar isso aqui. Considerando-se as condições socioeconômicas de formação midiática, a utilização da tecnologia digital para a continuidade das atividades educacionais afeta de modo desigual as famílias e os diferentes grupos de professores, né? Com certeza, né? A gente viu lá na pandemia, né? Que momento difícil nós passamos, que mais uma vez, o quanto as diferenças sociais têm impacto na questão das aprendizagens, né? Mais uma vez, as diferenças sociais, mais uma vez, as diferenças socioeconômicas, né? Elas tiveram peso, infelizmente, né? A pandemia escancarou as desigualdades, né? A pandemia trouxe na prática, mostrou na prática as desigualdades sociais. E aí a gente viu, diante de um período pandêmico, de que quem não tinha acesso à internet teve grandes dificuldades para poder ter acesso à educação, porque não podia frequentar a escola, tinha que ser pelo virtual, e aí a gente viu, né, nós aqui, a gente é testemunha histórica desse momento. Consequentemente, observa-se a ampliação das desigualdades quando comparadas às condições mínimas de acesso ao conhecimento e aos bens culturais entre estudantes das redes públicas e privadas. Foi gritante, né? Essa é a verdade. Foi gritante, né? Eu, por exemplo, né, eu falo com meu filho, você é um privilegiado, meu bem. Né, meu filho é de escola pública, eu optei por deixá-lo na escola pública, porque eu acredito na escola pública, acredito que tem qualidade, sim. E eu acho que a gente tem que cada vez lutar mais por uma escola pública laica de qualidade para todos, né? Então, eu deixo por ideologia mesmo, que eu acredito na escola pública, eu sou oriunda de escola pública e acredito nela. E só que assim, por exemplo, o meu filho, né, eu peguei e entreguei o tablet.
porque o tablet do meu filho era muito mais avançado do que o tablet que a escola deu. Ótimo, para as crianças que não tinham acesso, maravilhoso, funcional, né? Tudo funcionando, tudo certinho. Mas meu filho já tinha um tablet. Eu fui lá, assinei um termo, ó, não preciso, meu filho já tem um tablet, não precisa, não tem necessidade. Entreguei para uma criança que mais precisava naquele momento, né? Mas a Covid-19 veio escancarar as desigualdades. Por isso, a necessidade de busca ativa escolar, né? Para evitar o abandono, para evitar a evasão, certo? Então, aí vamos ver um autor, né? E sempre lembrando que os concursos, eles são pautados na legislação, pautado em autores, né? As coisas não existem do nada, né? Elas têm um começo, né? Então, aí tem um novo que eles citam, reconhece o esforço dos professores que, em colaboração uns com os outros e com as famílias, conseguiram organizar estratégias pedagógicas significativas para este tempo tão difícil, e considera inaceitável que a escola pública fechasse as portas e não quisesse saber dos seus alunos. De um modo geral, ninguém estava preparado para a situação, e a avaliação que hoje já podemos fazer revela os aspectos negativos, como as desigualdades e o empobrecimento pedagógico, mas também positivos, como a ligação com as famílias e a inventividade de muitos professores. A gente teve que se tornar youtuber, né, gente? Olha, eu tinha uma dificuldade imensa, né? Parece que não, né? Parece que não. Mas uma coisa é você estar lá entre seus pares, né, dando aula presencial, para os seus amigos ali. Outra coisa é você expor seu rosto, né? Isso aqui, ó, vai para o YouTube. Gente, eu tinha tanto é que no início lá da pandemia, que eu tinha que gravar, eu não aparecia de jeito nenhum. Não aparecia, não parece, tá? O pessoal até ri quando eu falo que eu tenho vergonha, mas eu tenho. E aí eu tive que trabalhar isso, certo? Então, nós todos tivemos de nos transformar em youtubers, a saber editar vídeo, saber gravar, inclusive vocês que vão passar, né, no concurso. Vocês estão fazendo o meu curso, né, gente? Vocês vão passar, tá? Aí eu vou ajudar vocês, se for FGV, e vocês chegarem na etapa de gravar o vídeo, eu estou à disposição para ajudá-las, tá? Eu já estou agora manjando, né, dessas tecnologias, né, de como me portar aqui diante das câmeras, falar, sem medo, se errei, peço desculpas, eu conserto na hora, e faz parte do jogo, tá? Agora eu estou perdendo a vergonha, né? 6 meses gravando diariamente, estou perdendo a vergonha. E para nós, professores, não vou aí na sua casa, pode vir, a gente mora uma perto da outra, a maioria aqui mora tudo perto de mim. Só uma que é uma aluna aqui, que me descobriu pelo YouTube, que mora na Zona Leste. As outras demais é tudo da Zona Sul. Então, tudo vão para minha casa gravar, com certeza, todas vocês. Tudo com o nome lá aprovada, né? Aí vai para a etapa do vídeo, tamo junto. Com certeza eu vou ajudá-las, vou ter gosto em ajudá-las, tá? Então, a gente teve que aí se inventar, criar, né? Segundo o Nova, tá? Então, a situação inusitada provocada pela pandemia traz o reconhecimento da sociedade sobre a importância da escola e do trabalho desenvolvido pelos educadores. O papel da escola, enquanto promotor. Olha, eu gosto de ler o documento na íntegra. Tem gente que fala assim, mas é muito trabalho, é muito detalhe. Não lê, não. Não lê, não, o seu concorrente está lendo, tá? Tá? Então, eu não escuto o pessoal, mas ela lê tudo, ela... é muito detalhista. Então, tá bom, não vê os detalhes, não vê o pelo no ovo, não, e vai ver o que é cobrado lá no concurso, tá bom? Então, aqui, olha que bacana aqui, ó, o papel da escola enquanto promotora do direito à educação, né? Olha o papel da escola, né? De repente, perguntar alguma questão lá que fala, qual que é o papel da escola? Sai fortalecida enquanto instituição que tem, né? No bojo, o que é no bojo? No centro, né? No centro da sua competência, a função. Qual que é a função precípua? O que é a palavra precípua? Tá? É principal. Tá? Vamos aí, vocabulário. O concurseiro tem que ter um bom vocabulário, tá bom? Para poder entender as questões. Precípua de educação e de proteção. Então, a gente tem né, a
função de educar e proteger socialmente as nossas crianças, os nossos bebês, os nossos estudantes, tá? Então, essa é a nossa função principal, a nossa principal função. Torna-se evidente a preocupação dos educadores com um público que se sente, de forma bastante singular, os impactos da pandemia nas suas vidas. Então, os estudantes que fazem parte dos grupos de maior vulnerabilidade social, nós já falamos, né, ó, você vê, vulnerabilidade, na sua cabeça agora, né, você conhecia a palavra, mas essa palavra, ela aumentou, ela ganhou dimensão por conta do vulnerabilidade e educação, né? Então, os estudantes que fazem parte dos grupos de maior vulnerabilidade social e econômica e que não podem ser alijados, né? Quer dizer, que não podem ter tomado, né? Que não podem ser tirados do seu direito à educação de qualidade. Não pode ser, que não pode ter negados. O que é alijados? Não pode ter negado. Mais uma palavrinha, ó. Aprenda aí, ó. Princípio, anota. Aprenda mais um vocabulário. Sabe por quê? Porque se você não dominar vocabulário, você sente dificuldade de responder questões, você sente dificuldade em interpretar uma questão discursiva. Pode ser um impeditivo para você dar uma resposta correta, pode ser um impeditivo de você escrever corretamente aquilo que está pedindo, tá? Então, já anota aí 2 palavrinhas novas, princípio de principalmente e de alijados, que não podem ser negados do direito à educação de qualidade, tá? Então, você, concurseiro, tem que ter um vocabulário vasto, amplo. No campo dos desafios e das dificuldades, localizar esses estudantes. Então, está explicando o motivo pelo qual esse documento existe. Está explicando o motivo pelo qual a CME, né, que é o Conselho Municipal de Educação, traz essas deliberações para as escolas. Por que a importância desse documento? Por que a importância da busca ativa escolar, tá? Então, no campo dos desafios e das dificuldades, localizar esses estudantes e promover condições para o desenvolvimento e para as aprendizagens são compromissos dos quais não se pode abrir mão, sob nenhuma circunstância. Aí cita Paulo Freire, nosso queridinho dos concursos, ele aparece em todo mundo, ele aparece em todos os concursos e é nosso amigo. A gente nós precisamos entender os conceitos dele, porque é base de muita coisa daquilo que a gente estuda, viu? Então, ele afirma que a ação dos educadores está além do ensino dos conteúdos, é uma forma de intervenção no mundo, assim como não pode ser professor sem me achar capacitado para ensinar, certo? E bem os conteúdos da minha disciplina, né? Então, isso já é inerente à minha profissão, né? Eu ser competente para, mas não só, né? É isso que ele está querendo dizer, não só, né? Reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos, não só, eu tenho que interferir no mundo, né? É um papel importantíssimo, né? Digo mais, é o papel mais importante. Esse é um momento apenas da minha atividade pedagógica, tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los, é a decência com que o faço, né? Então, é o meu compromisso para com essas crianças, é o meu compromisso para com essas crianças, principalmente em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade educacional, conforme conteúdos que nós aqui concurseiro, aqui do Leila Chaves, já estudamos, já vimos, né? Vamos rever novamente, que a gente está aí, ó, desde agosto, praticamente diariamente, né? Tivemos algumas pausas, alguns probleminhas técnicos que fazem parte, nós mães de filhos pequenos, vocês sabem, estão vendo toda a minha trajetória aí, eu vejo de vocês também, né? Então, papel nosso aí, é papel nosso o quê? Trazer, garantir o direito à educação de qualidade para todos, mas principalmente para os grupos de maior vulnerabilidade social e econômica.
para todos, todos têm direito. Isso é um direito inalienável, constitucionalmente falando, LDB, ECA, tá tudo lá. Só que principalmente aos de maior vulnerabilidade social, econômica, educacional, tá? Aí, continuando, aí para isso, né, é necessário as estratégias pedagógicas em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, as alternativas pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia não foram poucas, né? Aula remota, síncrona, quer dizer, essa síncrona aqui, ó, eu ao mesmo tempo que você, assíncrona, que são as aulas gravadas, né? Utilização de plataformas digitais, Facebook, Instagram. Nossa, a gente virou youtuber assim, menina do céu. Foi sair cada trabalho bonito, né, gente? Redes sociais, telefone, televisão, material impresso. Tá? Contudo, as dificuldades de acesso digital acentuaram-se durante a pandemia, especialmente para os grupos considerados mais vulneráveis. Então, a gente pôde estudar aí, a gente pôde ver, né, a dificuldade que os mais vulneráveis têm com relação ao acesso às tecnologias digitais e garantir o seu direito de aprendizagem durante a pandemia até hoje, né? A gente percebe que eu que trabalho no comércio, eu vejo, né? Eu atendo público em geral, a dificuldade digital, né? Dos mais velhos, sabe? Às vezes é um celular muito antigo, que não comporta tal aplicativo. Gente, é uma dificuldade imensa. É que a gente, o maior poder aquisitivo, que você que paga esse curso aqui, você tem poder aquisitivo para pagar esse curso e acesso a uma banda larga, né? Acesso a um bom celular, acesso a um bom computador. Então, você que está aqui é privilegiado, mas tem gente que tem muita dificuldade de acesso ao digital, viu? Muita dificuldade mesmo. E hoje, né, a mola mestra do mundo. Pesquisas sobre a educação escolar em tempos de pandemia, como as realizadas pela Fundação Carlos Chagas, né? Gestrado 2020, destaca a capacidade da inventividade e dedicação dos professores e dos professores. Havia, assim, o desejo de que ninguém fosse deixado para trás, mas somente o desejo dos educadores não se consubstancia o suficiente para, no período do afastamento social, localizar os estudantes que não dispunham de qualquer condição para acesso às atividades não presenciais. Salles e Evangelista, 2020, ao realizar pesquisa com o objetivo de analisar os impactos sobre o trabalho docente na educação básica pública, decorrentes das medidas protetivas, consideram. Gente, a gente tem que falar do passado para entender que esse documento, ele está ativo, e está mais do que ativo nesse momento, viu? Está muito mais do que ativo, ele está realmente tomando corpo e tomando força na rede, tá? Está sendo assim, uma coisa diariamente sendo executada pela rede, tá? As mães estão lá presentes, as ABAEs, auxiliares de busca ativa escolar, inclusive isso pode cair numa questão, o significado de ABAEs, né, que são as mães guardiãs, que fazem esse trabalho diário aí. A questão socioeconômica é um fator importante que nos ajuda a pensar nos desafios impostos pela pandemia. Estudantes com condições econômicas desfavorecidas acabam por enfrentar mais dificuldades em acompanhar os novos formatos de ensino remoto, vide ensino médio agora, né, com essas novas mudanças, o ensino híbrido, né? Tendo em vista que muitas vezes esses possuem a exigência do uso de recursos tecnológicos para garantir a continuidade dos processos de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente está vivenciando um novo momento histórico, né? Uma nova realidade histórica em que as mídias digitais, em que o acesso à internet é de extrema importância para você aprender. E aí, as escolas públicas têm a incumbência, né, tem o dever ético, como diz Paulo Freire, de garantir que essas crianças tenham acesso e que essas crianças consigam ter os seus direitos de qualidade, né, da educação garantidos, tá? Então, portanto, né, localizar
os estudantes afastados da vida escolar é prioridade, ó. Olha aqui. Localizar os estudantes afastados da vida escolar é prioridade. As causas que levaram a esse afastamento podem ser diversas, né? Deficiência, gravidez na adolescência, desemprego na família, situação de rua, abrigamento, conflito com a lei, falta de transporte, trabalho infantil, preconceito ou discriminação racial, transfobia, xenofobia, violência doméstica, violência na escola ou na comunidade, ou mesmo evasão por considerar a escola desinteressante, tá? Aqui, ó, as várias causas que fazem com que os alunos se afastem da escola. Eu vou deixar colorido, tá? Para fixar aí na sua mente. Conhecer e compreender essas causas são pontos fundamentais para a construção de estratégias que possibilitem o retorno, o fortalecimento dos vínculos e a garantia de permanência na escola. A gente viu aqui o documento, ó, olha, gente, olha quanta coisa nós já vimos até agora, né? Nesses 8 meses de curso, né? 8 meses de curso, quanta coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos o documento Conhecer para Proteger, né? As diversas violências que acometem as nossas crianças, bebês e adolescentes, né? Você tem que conhecer os tipos de violência para saber como lidar, quais as ações que você deve tomar, quais são os seus limites, né? E o que você não pode deixar de fazer para não ser negligente e não cometer outra violência, que é a institucional. Se você vê que uma criança está sofrendo algum tipo de violência e não toma providência, você está provocando mais uma violência, que é a violência institucional, que você está ali negligenciando aquela criança. Nós já vimos também, conhecer para proteger, vulnerabilidade e educação. Veja bem aí quanta coisa. E você que não viu ainda, né? Tem muita gente nova aqui na nossa aula. Vai ver, não se preocupe, porque a gente vai estar junto até o dia da prova, tá? Até o pós-prova também, para fazer os comentários pertinentes. E vamos continuando, as revisões serão feitas, tá? Então, tudo aquilo que vocês perderam, a gente vai retomar novamente. E você que está aí na internet, vai ver os vídeos, pode ver os vídeos quantas vezes você quiser, se tiver interesse, vai na descrição, pega meu celular, tá lá, e entre em contato comigo para saber como participar das nossas aulas diárias. Aí, vamos falar um pouquinho da buscativa escolar, tá? A buscativa escolar é uma estratégia pautada em metodologia social. Olha que bacana isso aqui, né? Gente, assim, ó, eu digo mais, e digo mais. Tá tão forte essa questão da buscativa escolar, que ela pode cair até numa questão discursiva. Digo mais, por quê? Porque tem muito conceito por trás. Porque o principal, né, a função precípua da escola é garantir a qualidade da educação. E para você garantir a qualidade da educação, você tem que garantir a frequência. Né? A frequência, aí você tem que pensar no acesso, na permanência, né, na luta para garantir a qualidade de ensino, né, para lutar contra as vulnerabilidades em geral, seja através das diversas violências que essas crianças sofrem, né, seja por motivos econômicos que afastam essas crianças da escola. Então, pode vir uma questão discursiva, né, de repente, uma professora percebeu, uma professora de terceiro ano do ensino fundamental percebeu que uma criança estava com muitas faltas, ao investigar, descobriu que a mãe está desempregada e que a criança, por ter, vai lá, 8 anos, 9 anos, precisa ficar com os menores para ela poder trabalhar. O que fazer, né? O que fazer nessa situação? Eu já vi isso, gente, né? Acontecer para você poder responder uma discursiva. Então, isso aqui é técnico,
essa busca ativa escolar, tem que ligar, tem que ver o que está acontecendo, mas tem muito conceito por trás dele, né? Tem muito conceito. E eu não descarto a possibilidade desse documento estar atrelado a outros. Então, por exemplo, cair uma questão discursiva, tá? Uma questão discursiva, em que você tenha que alinhar a busca ativa escolar, a vulnerabilidade, o documento vulnerabilidade, educação e o conhecer para proteger. Eu não descarto essa possibilidade, tá? Porque agora os concursos nas discursivas, eles estão relacionando documentos. Eles estão relacionando documento com autor, documento institucional com autor, documento institucional com legislação, tá? Então, a gente tem que estar por dentro de tudo. E uma coisa está relacionada à outra, né? Um aluno pode estar deixando de ir porque está sofrendo violência sexual, violência física, violência química. Então, você tem que entender dos dois documentos para poder responder ou a pergunta de múltipla escolha ou a pergunta discursiva. Então, não descarto, tá? Então, a busca ativa escolar, continuando, é uma estratégia pautada em metodologia social, sob a responsabilidade de todas as instâncias da educação, e caracteriza-se como uma ferramenta fundamental para a concretização da função social da escola. Gente, isso é citado em vários documentos, essa função social da escola, de proteger, de garantir a qualidade, né? Então, ó, está na plataforma Busca Ativa Escolar Unicef 2021. Então, no Brasil, segundo dados do Censo Escolar 2020, são 47,3 milhões de matrículas nas 175, mais de 175 mil escolas de educação básica. Deste total de matrículas, 81,5 pertence a redes públicas, sendo 48,4 municipal, né? Dessas 81,5, 48 é municipal, 32 estadual e 1% da União. A rede privada conta com 18,5%, tá? Então, a rede pública, ela é a maior, né? Ela é a maior. Então, olha o tamanho e o peso da responsabilidade, certo? E aí eu estou deixando essa parte roxinha para você copiar no caderno. A parte colorida, digo, né? Recomendação CME 7 de 2021 é o número desse documento. A recomendação 7 de 2021, que é o número desse documento, né? Que está lá no edital desse jeito, tá, gente? Recomendação CME 7 de 2021. Pesquisa realizada em 2020, do período de novembro a dezembro, bem plena pandemia, né? Bem no auge. Pelo Instituto Datafolha, constatou que cerca de 2 milhões de estudantes da educação básica abandonaram a escola em 2020. Muita coisa, né? A taxa de abandono foi de 4,5, 4,6 no ensino fundamental, 10,8 no ensino médio, sendo que em 2019 foi 1,2. Olha isso, gritante, né? E 1,2 e 4,8, respectivamente, de acordo com dados oficiais do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de Anísio Teixeira, que é o instituto do MEC, tá? É o instituto que faz pesquisas lá pelo MEC, o principal instituto do nosso país. Ainda de acordo com a pesquisa, 11,4% dos estudantes do ensino fundamental que abandonaram a escola ano passado não pretendiam voltar em 2021. Entre aqueles do ensino médio, a taxa dobra 22,8%. Então, quais foram as maiores dificuldades? Problemas financeiros, dificuldades com o ensino remoto, ou mesmo a falta de aula, são alguns dos motivos alegados pelos entrevistados para o abandono escolar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Eu dou aula de reforço escolar, né? Para complementar a minha renda, eu tenho um pequeno comércio, dentro do meu pequeno comércio eu dou aula de reforço escolar, eu estou com a aluna uma aluna adulta, eu estou alfabetizando ela do zero, porque ela, na época que era para ela frequentar, né, o marido da mãe abandonou-a, um monte de filhos, ela era a mais velha e teve que cuidar dos irmãos, pequena, ainda pequena,
7 para 8 anos, para a mãe poder trabalhar. E daí, então, nunca pôde voltar, retornar. Agora, com 48 anos, ela me procurou e me pediu ajuda. Eu estou lá, dando aula para ela, alfabetizando ela, tá? Então, assim, isso é gritante. Não, ela não foi na pandemia, né? Porque ela tem 48 anos, mas isso compromete a vida da pessoa. Esses atrasos, a pandemia, gente, prejudicou demais os mais vulneráveis, tá? Demais, atrasou demais os estudos aí, né? A garantia de qualidade de educação dos estudantes. Outro estudo que vem sendo realizado pela Fundação Carlos Chagas, que é uma das bancas que já teve concurso, né? Mas nunca mais chamaram a Carlos Chagas. Refere-se ao abandono escolar e a pandemia no Brasil. Efeito nas desigualdades escolares. Neste estudo, os dados de pesquisa nacional por amostra a domicílio, tá? Covid-19 são analisados pela perspectiva da interseccionalidade, levando-se em conta duas faixas etárias, 11 a 14 anos e 15 a 17, sexo, raça, cor e deficiência. A PNAD não apresenta dados desagregados sobre pessoas com deficiência, o que inviabiliza a análise e a atenção adequada à trajetória desse grupo. Os resultados indicam que a questão racial, olha isso aqui, gente, como é grave. Os resultados indicam que a questão racial é o primeiro eixo divisor nas condições de acesso às estratégias educacionais na pandemia. No ensino fundamental, em termos de Brasil, observa-se, de acordo com os resultados encontrados, a população de crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos é formada por 30% de meninos negros, 29,3% de meninas negras, tá? 20,7% de meninos brancos e 19,9% de meninas brancas. Apesar de representarem a maior porcentagem de pessoas nessa faixa etária, olha isso. Os meninos negros são os que têm menos acesso às atividades, 40,6%. Os que não fizeram as atividades escolares, 44,5%, e a maioria dos que não frequentam a escola, 45,1%. É gravíssima a situação, né? E depois fala que não tem desigualdade social no nosso país, que é frescura, e não é. Os dados mostram isso. E a gente que está na escola, no chão da escola, nós todos que estamos aqui, inclusive eu, que nunca só saí da sala de aula por 6 meses, mas retornei, né? A gente sabe que essa desigualdade é gritante. Nós somos testemunhas históricas disso. As marcas de gênero também estão presentes entre os meninos brancos e meninas brancas, né? Os grupos não recebem e não realizam atividades, as diferenças entre as porcentagens de meninos brancos e meninas brancas são de aproximadamente 5 pontos percentuais favorável às meninas brancas. Entre os que não recebem atividades, 10,1 são meninas brancas, 14,2 são meninos brancos, e entre os que não realizam atividade, 12,7 são meninas brancas, 17,4 meninos brancos. As meninas negras representam 29,3 da população geral, mas quando considerado o recorte, não receberam atividades escolares em casa, esse índice sobe para 35,1. Olha que absurdo aí, hein? Essa porcentagem aí, tá? Então, o que é a recomendação CME, né? Então, para que houvesse essa busca ativa escolar, ela foi pautada em pesquisa, né? Ela foi pautada com a realidade, com as dificuldades encontradas pelas crianças em frequentar a escola e ter seus direitos de aprendizagem, para então, terem seus direitos de aprendizagem garantidos. Então, essa resolução, essa deliberação do Conselho Municipal de Educação, ele faz sentido pautado em evidências. Pautado em evidências, tá? Então, o estudo ainda destaca que no ensino médio, os meninos negros representam a maioria da população brasileira na faixa etária de 15 e 17, porém, sua presença na escola não tem a mesma representatividade. Olha isso aí, hein? Tá, os meninos negros
representam, né, ó, a maioria entre a população de 15 a 17, mas não tem a mesma representatividade na escola, não tem né, a sua presença na escola, não tem a mesma representatividade. Os meninos negros somam quase 10 pontos percentuais a mais em relação aos meninos brancos, e a maioria são negros. 30,8 de meninos negros versus 20,4 de meninos brancos na população brasileira. No entanto, os meninos negros representam 45,1 dos que não frequentam a escola, mais de 10 pontos percentuais do que a soma dos meninos brancos, 15,3. Olha que absurdo. Meninas brancas, 16, que não frequentam, 31,3, né? Elas também têm a maior porcentagem entre os adolescentes da mesma faixa etária, que não receberam 40,6 e não entregaram as atividades. Então, aqui está trazendo esses dados aí para justificar a existência deste documento, tá? A importância deste documento e que ele agora está na rede com toda a força e vai vir com tudo nas questões do concurso. O panorama apresentado pelas pesquisas traz um recorte da situação e também suscita, né, mostra a necessidade de investigar, desculpa, outras tantas variáveis que interferem na vida dos estudantes e de suas famílias. Esse documento é elaborado pelo grupo do Banco Mundial alerta que vivemos desafios sem precedentes. Gente, foi um prejuízo enorme, tá? A maioria dos alunos que eu tenho de reforço escolar são oriundos da pandemia. Alunos que teve muita dificuldade ali na pandemia de estão agora no sexto, estão agora, né, eu atendo alunos do quinto, do sexto, do sétimo, que está com problemas na leitura e na escrita, está com problemas graves na alfabetização, porque são alunos que foram pegos em cheio lá na pandemia, quando estava no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Olha, é feio, né? E agora está vindo os reflexos disso aí. 7, 8 anos. Desculpa aí, eu não entendi a sua colocação, Fabiana. Você pode explicar melhor? Vou colocar aqui no chat para gente, por favor. Sétimos e oitavos anos do ensino fundamental. Exatamente. Gente, ó, eu tenho, porque assim, eu tenho uma lojinha, e a minha lojinha, o que eu faço? Para eu manter o equilíbrio fiscal dela, para eu manter o equilíbrio ali, né, que tem mês que bomba, tem mês que não. Aí eu dou reforço escolar para complementar ali, porque eu gosto também, né? A minha mãe, né, junto ali. Aí eu faço a sala de reforço escolar. Essa aqui também, viu? Para complementar minha renda, assim. Aí eu faço essas coisas por fora. Aí o que acontece? Aí eu coloquei reforço escolar. Eu achando que ia vir, né? Crianças aí no máximo de 10 anos. Não, tá vindo de 12, 13, 14. Justamente as crianças que tiveram problemas lá na pandemia, lá no primeiro e segundo ano, tiveram problemas para estudar, problemas com as mídias digitais, crianças em alta vulnerabilidade educacional, e tanto é que o preço que eu cobro é um preço bem acessível, que inclusive contempla as famílias de baixa renda. Então, uma mãe que é diarista, por exemplo, ela consegue pagar o cursinho do filho, eu cobro R$ 100 mensais, eu já tenho a apostila inclusa, tá? Tô aqui fazendo propaganda, mas assim, foi uma forma que eu arrumei também, assim, poxa, eu ganhar meu dinheiro e também ajudar as pessoas ali, né, do meu bairro. E, gente, é gritante. Você realmente chega nos sétimos e nos oitavos com problemas seríssimos, gravíssimos na leitura e na escrita, tá? E aí, a necessidade desse documento, a necessidade de colocar em prática essa busca ativa escolar, tá? Então, os efeitos da pandemia transcendem o impacto direto na aprendizagem ou escolaridade, com certeza, tá? Permeia muitas outras esferas da vida dos estudantes e provavelmente persistirá por um longo tempo. Com certeza, os prejuízos
essas crianças vão levar para o resto da vida, né? As que têm a oportunidade de ir sanando, que dá, né? Dá para sanar as dificuldades ao longo da vida, as que tiverem oportunidade. As que não tiverem vão carregar esse prejuízo aí para o resto da vida. Muitos estudantes, particularmente os oriundos, de novo aqui, né? De novo, os oriundos, né? Os que vêm, né, dos grupos de baixa renda, e aqueles que já estavam aprendendo muito pouco, mesmo antes da crise, tem agora um risco muito grande, maior, de abandonar os estudos por causa da pandemia. Porque assim, gente, a criança com baixo nível, baixo rendimento, ela vai sendo desestimulada, né? Ela vai perdendo foco, ela vai perdendo o ânimo, né? E aí vai indo, vai ano após ano, e aquilo é cumulativo. Chega uma hora que ela não consegue mais acompanhar, chega uma hora que ela não consegue entender mais o que os professores estão falando. Então, a importância de manter essa criança na escola, de não deixar ela faltar, né? É isso. Isto é ainda mais verdadeiro em um contexto de dificuldades econômicas e recessão, como ocorre na América Latina e no Caribe. Algumas simulações sugerem que o abandono escolar na América Latina e Caribe pode aumentar em 15% por conta da pandemia. Isso aí a gente não tem sombra de dúvida, tá? Então, no que diz respeito à cidade de São Paulo, tá? Identificando desafios para a promoção da equidade, olha a palavrinha mágica. Olha a palavrinha mágica aqui, gente, ó. Identificar, né, desafios para a promoção da equidade, porque você só consegue dar igualdade se você promove a equidade. A equidade, ela vem antes da igualdade. O que é igualdade? Acesso e permanência para todos, né? Você dá acesso à matrícula para todo mundo, você dá material para todo mundo, né? Que é o MATA lá, material, assistência à saúde, transporte, alimentação, beleza. Tá bom, mas ainda não basta. Você precisa ter um olhar mais atento com relação aos mais vulneráveis. Mesmo você dando acesso e permanência aos mais vulneráveis, você tem que estar atento às violências sofridas, né? Por isso que a gente estudou o documento Conhecer para Proteger, por isso que a gente estudou o documento Vulnerabilidade e Educação, tá? Porque o menino pode ter acesso, o menino pode ter permanência, mas ele pode estar sofrendo sofrendo abuso sexual, pode estar sofrendo violência física, pode estar sofrendo preconceito racial, e tudo isso influencia. Então, você precisa, antes da igualdade, ter a equidade, né? Você tem que manter ali, para que todos tenham direito à educação, você tem que promover a equidade, que é uma palavra, né? Que é um valor, né? Um conceito que é basilar, está na base de todos os documentos da rede, principalmente os currículos da cidade, seja ele qual for, tá? Os primeiros capítulos de todos os currículos da cidade, de qualquer disciplina e de qualquer faixa etária e de qualquer modalidade de ensino, trata da equidade. Já começa assim, todos eles, igual é igual. Você pode pegar todos, pega todos os currículos, você vê que a questão da equidade, ela é de extrema importância. Então, a determinação do afastamento social em consequência da pandemia do Covid-19 no território nacional representa o fechamento das escolas por 178 dias. Durante esse período, a escola reinventou-se e trabalhou com diversas iniciativas para localizar estudantes que, por diferentes motivos, afastaram-se da vida escolar, mesmo na forma virtual, né? Muitos deles porque realmente não tinha acesso, não tinha internet, não tinha o que fazer. Eu lembro que a gente tinha que mandar as atividades para a escola, né? Aí tinha os funcionários que estavam lá na escola, imprimiam as apostilas, os pais iam buscar, né? E, enfim, foi um período muito difícil. Eu acho que eu demorei uns 4 anos até voltar. Eu para esse patamar aqui, ó, eu tô aqui, ó, todo dia com vocês. Há 2 anos atrás, 2, 3 anos, eu não estava conseguindo
nem raciocinar, né? De tanto impacto que privilegiada, com emprego, com casa, comida, tudo resolvido na minha vida. Foi difícil, né? Voltar, quantos amigos eu perdi, familiares. Para mim foi um impacto muito grande. Imagine para os mais vulneráveis, né? Imagina para quem estava em alta vulnerabilidade, o quão difícil foi. Por isso, a promoção, né? A função social da escola é garantir a qualidade da educação a partir do combate a todo e qualquer vulnerabilidade, né? A toda e qualquer vulnerabilidade educacional, a todo e qualquer impeditivo que não deixa a criança ter acesso à educação e à qualidade educacional, né? Então, e combater a desigualdade. Como é que se combate a desigualdade social, a desigualdade educacional? A partir da equidade, tá? Olhando na educação, ela é para todos, mas a gente tem que ter um olhar atento, criterioso, amoroso para os mais vulneráveis, tá? Esse é o nosso papel, esse é o papel principal da qualidade social na educação. E isso é papel do professor da escola de qualidade pública, laica e de qualidade, tá? Gente, vocês veem que eu vou falando, repito, é para realmente fazer um eco na sua cabeça, é para realmente você cansar de... Quando você cansar de... Meu Deus, a mulher não para de falar sobre isso, mas não é mesmo, porque esse é basilar, do currículo. Você precisa entender. Assim como eu citei ontem, dos conceitos da educação infantil, você tem que saber o que é conceito de criança, conceito de infância, conceito de educação infantil, conceito de currículo professor, tá? Você precisa entender o conceito basilar da qualidade social na educação, a partir da equidade. Não existe qualidade social da educação se você não combate a desigualdade através da equidade. Não consegue. É precípuo, é o bojo do currículo da qualidade social da educação. É garantir qualidade, garantir uma educação de qualidade para todos, principalmente aos mais vulneráveis, através do quê? Da equidade. Por que eu estou falando isso? Porque pode cair alguma coisa nesse sentido, falando sobre vulnerabilidade à educação, sobre busca ativa escolar. Esse documento aqui, ó, guarda no coração de vocês. Guarda, porque está sendo um peso muito grande na rede agora. Eu estou vivenciando isso, tá? No caso da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, está com mais de 1 milhão de estudantes. Gente, isso é gigante. Tem noção do que é, né? A gente fala do secretário, que o secretário não faz isso, não vai. A gente tem as nossas diferenças aí, né? Só que imagina cuidar de uma rede eu já fui gestora de escola. Se cuidar de 360, 400 alunos é difícil, imagine uma rede de 1 milhão de estudantes, né? Então, no sistema EOL está lá, né? Isso é dados de 2021, tá? Tinha mais de 1 milhão de estudantes, distribuído em cerca de 4 mil escolas, 4 mil unidades educacionais, localizado em 5 regiões que apresentam diferenças sociais e econômicas significativas, foram desenvolvidas ações conjuntas envolvendo todas as instâncias de SME. Você imagina uma rede desse tamanho? Tem país que não é tamanho da cidade de São Paulo, gente. Portugal tem 14 milhões de pessoas. Tá? Então, é uma rede muito, muito grande, né? E muito diversa. São diversos São Paulos dentro da mesma cidade, né? Quem já teve a oportunidade de ir na Paulista e ir lá na Ilha do Bororé, sabe do que eu estou falando. Né? Quem já teve a oportunidade de andar de balsa e chegar na Ilha do Bororé
e conhecer as escolas de lá, e ir na Paulista, conhecer as escolas da Paulista, as escolas municipais, sabe do que eu estou falando. Então, é uma rede gigantesca, então a gente precisa. Você trabalhou na Ilha do Bororé? Então, menina do céu, você não para, né? Vocês já chegaram até Barragem, que é o último bairro do mapa? Eu já morei lá 1 ano. Olha, a primeira escola. Aonde? Na Ilha do Bororé, Célia? A Célia e a outra menina que comentou aí, ó, da Ilha do Bororé. Gente, São Paulo, diversas, ó, primeiro, ó, trabalhei lá, né? A Célia 98, a Fabiana também trabalhou lá na Ilha do Bororé. Adrião Bernardes, olha aqui, ó. Gente, são vários. Dá a impressão que você está em outro lugar. Dá a impressão, né? Você vai para esse lugar, né? Para a Ilha do Bororé, pega o barco, você está em outra cidade, interior. Não, é literalmente interior. E é uma delícia também, né? Eu gosto. Teve um dia que eu peguei o barco, como é que chama? A balsa, né? E cheguei até São Bernardo do Campo. Pra vocês terem noção da diversidade que é São Paulo. São Paulo são diversas cidades dentro da mesma cidade, são diversas realidades. Então, a gente tem que ter, e eu percebo a necessidade que a rede tem da gente estar falando ter documentos que a gente, claro, respeitando a diversidade local, né? E a primeira coisa que se fala nos currículos é a questão dos territórios, né? Do respeito aos territórios, respeito às realidades, às culturas. Quem é que já... que tem muita gente que nunca visitou, estou falando de mim, né? Que tem 25 anos de rede, que já trabalhei na DRE, e aí eu já tive a oportunidade de visitar as aldeias indígenas, tem, né, os CECIs, e é muito, gente, parece que você está em outro país, parece que você está em outra cidade, e você tem que falar tupi-guarani, gente, vai lá para a rádio, você tem que falar tupi-guarani, e aí você vai para Paulista, é muito diverso, e aí imagina, você tem um documento uníssono, um documento que une tudo isso, mas que respeita as diferenças. Eu imagino a dificuldade, né, do prefeito, seja qualquer um, gente, ó, eu aqui estou dando curso, da minha esquerda, direita, centro, estou aqui, sabe para que eu estou aqui? Para a gente passar no concurso. E aí falar do papel, o papel do prefeito, o papel do secretário, o papel do dirigente, o papel do supervisor, do diretor, do professor, da equipe. Então, olha o tamanho da responsabilidade. E aí, essa rede de mais de 1 milhão de pessoas, imagina você garantir que mais de 1 milhão de crianças, adultos, adolescentes frequentem a escola e que não faltem escola. Tem que ter um programa muito sério mesmo, tá? Então, esse documento, né, ele visa aí realizar o monitoramento e acompanhamento da frequência, com foco na identificação das necessidades dos estudantes e de suas famílias que pudessem impossibilitar a participação nas atividades escolares, porque a gente sabe que a baixa frequência resulta em baixo rendimento, né? O meu filho, ele fez as últimas provas agora, ele ficou as últimas provas do ano passado, essas provas externas né, que é a prefeitura que dá, ele ficou avançado em matemática, avançado em português, claro, professora de língua portuguesa, tadinho, corrigindo o bichinho o tempo todo. O bichinho tem aula de português 24 horas por dia, né, matemática, né, ele teve avanços, ele ficou avançado em matemática, português e ficou adequado em ciências, né? E claro, porque assim, gente, você tem uma escola, certo? Você tem uma escola pública, laica, de acesso gratuito. Só que, gente, você tem públicos você tem aí crianças de diversas realidades. Tem a mãe aqui de classe média, né? Ganha seu salário, é professora, tem comércio e tem, né?
E tem a criança oriunda lá, que a mãe está desempregada, que mora numa comunidade, que em falta de água e de luz, que eu já vi como coordenadora, fiz visita à residência de crianças que o chão era de barro. Então, e meu filho está na mesma escola, né, do que essas crianças, eu faço questão que ele esteja, porque eu acredito na escola pública, e eu quero que ele veja a realidade, né, que ele não seja criado, isso aqui é minha visão, tá? Que ele não seja criado numa bolha e acha que a realidade dele é outra, não. Essa é a realidade de todo mundo, e a gente junto, quem tem uma maior visão e maior acesso, ajudar aqueles que não têm, né? Então, é isso, é uma rede gigantesca e que tem que monitorar o acompanhamento e a frequência para garantir a participação dessas crianças nas atividades. Porque quando você garante, você aumenta aí as possibilidades dessas crianças terem maior rendimento. E é isso mesmo, né? Quem dá aula para o primeiro ano, quem dá aula para o segundo ano, sabe que a frequência, acho que tem uma de vocês aqui, né? Acho que a gente já conversou, que dá aula para o primeiro e para o segundo ano, e sabe o quanto a frequência é importante para que essas crianças tenham bom rendimento escolar, tá? Então, esse documento, ele visa isso. Então, a analisar, dando continuidade aí, estamos no slide 22, eu acredito que eu não vou conseguir terminar todo esse documento hoje, não tem problema, a gente continua na live de amanhã, que as nossas lives são diárias, tá, gente? Você que é do YouTube, nós somos incansáveis, tá? Porque a gente quer a nossa vaga de qualquer jeito, tá? A analisar os dados do CAD único, município de São Paulo, cadastro que organiza um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade social, nós já estudamos, tá? Evidencia-se a severa realidade em que se encontram as famílias dos estudantes da rede municipal de ensino, uma vez que, 50% desse contingente, né, dessas crianças em vulnerabilidade, então a gente faz um recorte, né, 50% dos estudantes, 50% daqueles que estão em vulnerabilidade social, tá? 50% desse contingente, factualmente, enquadram-se nas características desse cadastro, sendo 295.174 em situação de extrema pobreza, 96.583 em situação de pobreza, 138.085 no grupo de população de baixa renda, e, por fim, 53.652 com ganhos acima de meio salário mínimo. Nossa, então é a rede, é metade da rede, Vamos ler aqui de novo, Ao analisar os dados do CAD único, município de São Paulo, tá? Cadastro que organiza um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Olha aqui, evidencia-se a severa realidade em que se encontram as famílias dos estudantes da rede municipal de ensino. Estou falando de todos os estudantes. Então, uma vez que 583.504, falando sim, de 50% da rede, 50% da rede, né, deste contingente, factualmente enquadra-se nas... Então, 500.000 de crianças, né, estão se enquadram dentro desse quadro de situação de vulnerabilidade social. Isso é a cidade mais rica da América Latina, com a gente tem aí orçamento bilionário, né? Nosso orçamento em questão capital aí, a distribuição per capita, né, é altíssimo. Só que, claro, a gente deixa escapar aí 500.000 de crianças nessa situação. Veja bem, hein? Veja bem. A cidade, imagine a mais pobre, né? Não sei se vocês puderam, depois vocês puderem ter oportunidade de assistir a situação dos ribeirinhos, sabe? Lá no Amazonas. A gente acha que a gente fala da nossa situação e a luta é sempre buscar, né, qualidade social na educação para todos, né, justiça social para todos, para a gente que é professor, a gente quer melhores condições de trabalho, melhores salários, reconhecimento,
Isso é fato, eu corro atrás disso o tempo todo, viu, Fia? Porque, Fia, é uma hora de falar. É que eu já estou aqui acostumada a conversar com vocês, algumas de vocês eu conheço no particular, vocês me conhecem, algumas de vocês me conhecem, e sabem que eu luto aí, né? Seja, seja governo A, governo B, governo C, a luta é por condições melhores de trabalho, mas tem realidades aí gritantes, viu? Realidades aí que dá medo, tal de pensar. Segundo dados do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizado, nós também já conhecemos o nosso amigo, né? O NAAPA, essa sigla famosa aí, né? Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizado. Aprendizagem também cai questões do concurso de siglas, tá, gente? O significado de siglas. Eu lembro de que uma das questões em um dos concursos, não sei se vocês lembram, o significado de AVE, Auxiliar de Vida Escolar. Não sei se sabe? Cai essas questões no concurso também. Então, no período de fechamento das escolas, foram priorizados o atendimento e acompanhamento de 10.426 estudantes que cursavam os terceiros e sexto anos do ensino fundamental, desculpe. Esses estudantes, a indicação inicial era de que 2.229 apresentavam dificuldade de aprendizagem, aí estava dando os dados, né? 2.849 referia-se à permanência na escola, 13.188 questões relativas à saúde e saúde mental, apresentavam dificuldades nas interações sociais. E destes, 3.045 em situação de vulnerabilidade social, e outros 633 apresentavam questões diversas. Deste total, 8.024 foram considerados estudantes com sério risco de evadirem da escola. Olha, muita coisa, né? Ó, 10.000, de 10.426, 8.024 apresentar sério risco de evadir a escola, é muita coisa, né, gente? É quase 80% aí desse contingente, tá? Então, outra situação identificada. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão justificando o motivo pelo qual, e eu preciso mostrar esses motivos, por quê? Porque eu já vi no concurso, eles perguntando o motivo pelo qual aquele documento existe. O motivo, quais as razões, né, das crianças evadirem a escola, quais as razões de maior risco social, o que é vulnerabilidade social de acordo com busca ativa escolar, entendeu? Então, a gente precisa se aprofundar no documento, e esse documento eu achei ele de grande peso, né, por isso que eu estou vendo ele ali, ó, todo praticamente, todo, tá? E aí você tem essa oportunidade de ter acesso ao documento, por isso essa importância da gente estudar o pré-edital, para você ter tempo de degustar, para você ter tempo de estudar o documento com calma, tá? Então, outra situação identificada que afeta a vida das meninas é a gravidez. Segundo dados do SINASC, Selinfo, SMS São Paulo, né? Secretaria Municipal de Saúde, de dezembro de 2020, o total de mães adolescentes na cidade de São Paulo foi de 12.120 nas idades entre 15 e 19, 370 com idade inferior a 15, perfazendo o total de 12.490. Estudo realizado por Garcia e da Silva, em pesquisa intitulada Juventude e Sexualidade, levantou um dado de que no Brasil, 1 de cada 10 estudantes engravida antes dos 15 anos. É gritante mesmo, né, gente? É gravíssimo. Porque você engravidar aos 15, você acabou de entrar na adolescência, é bem grave. Então, eles vão trazendo esses dados, né? Eles precisam trazer essas evidências para justificar a execução dessas medidas, tá? E aí vai. Com relação à participação dos estudantes do ensino fundamental, médio e da EJA, durante o ensino remoto, os dados levantados pela SME são bem preocupantes, tendo em vista que aproximadamente 30% do total de estudantes não entregaram nenhuma ou somente parte das atividades propostas durante o período de fechamento das escolas. Evidencia-se, portanto, o risco iminente de evasão, caso providências urgentes não sejam tomadas para
proceder à busca ativa escolar. Então, eles vão mostrando, né, cada faixa etária, as dificuldades daquela faixa etária e o que, né, e a importância de buscar esses alunos ativamente para que eles possam frequentar a escola, principalmente no período de pandemia, mas isso tem um reflexo muito grande até agora, certo? Então, a busca ativa escolar prevista em legislação nacional, ó, você vê? Aqui, ó, busca ativa escolar prevista em legislação, o que a Constituição Federal diz lá no seu artigo 208, né? A nossa queridinha de 1988, nossa Carta Magna, a nossa principal lei, diz lá no seu inciso, artigo 208, inciso 8º, parágrafo 2º, condiciona como responsabilidade do poder público. Qual que é a responsabilidade do poder público? A gente aproveita e estuda a legislação nacional, que é aí isso aqui, ó, com certeza cai lá no PND, tá? Que cai na prova nacional do docente, isso aqui cai, ó, pode estudar, pode marcar, tá? É isso que eu tô falando com vocês, não se preocupem, meu Deus, agora que eu vou me ferrar mesmo, agora vai ter mais uma parte, que é o PND, que é o plano, que é o Prova Nacional Docente. Gente, vai cair legislação federal, vai cair aquilo que é cobrado nos cursos de pedagogia, coisa que vocês já viram, todas vocês são formadas, ou estão se formando. Fiquem tranquilas. Nada que nós não já tenhamos visto conceitos que nós não já tenhamos estudado. E se vier novos, a gente está estudando. Por isso que esse hábito de estar aqui todo dia, você se acostuma. Você se acostuma a estudar. Faz parte da sua vida estudar. Você é concurseira, poxa, tá bom? Eu falei, poxa, hein? É que eu tô falando palavrão. Ó, condiciona como responsabilidade do poder público, mais uma gracinha para dar uma relaxada, já tá acabando a aula, né, gente? Fazer uma piadinha aqui para dar... Vocês estão acordadas ainda? O café tá do lado? Vocês colocaram a garrafa de café do lado? Já tá acabando, vocês vão poder passear hoje ainda, hein? Dá tempo, tá? Condiciona como responsabilidade do poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola, bem como o controle e o acompanhamento do acesso à educação escolar, a identificação de estudantes que apresentem frequência irregular, com o objetivo de assegurar o direito à educação e a prevenção do abandono e da evasão escolar. Então, é legislação, né? Então, não é um documento novo, mas cobrando o velho, cobrando o que já existe, né? Que é a obrigação da escola recensear os educandos, fazer-lhes e zelar-lhes, né? Fazer-lhes a chamada, certo? E continuando aqui, eu vou deixar bem colorido, porque eu quero que você copie no seu caderno, tá? Eu quero que você deixa colorido lá, faz um balãozinho lá, capricha aí, tá bom? Então, esta ação prevista no Plano Nacional de Educação, que nós já estudamos também, nós somos meninas adiantadas, que a gente vai revisar tudo isso. Eu fico feliz por quê? Porque, gente, o edital vai ser um presente vindo com laço vermelho para vocês. O edital, né, você vai olhar, tem bastante conteúdo para você estudar, mas não vai te assustar, porque é coisa que você já está vendo, tá? Vai ter 30% lá, que são os autores, alguma legislação ou outra nova, do ano passado para cá. O resto, você já está vendo, você já está estudando, você já está revendo, tá? Então, essa ação prevista no Plano Nacional de Educação, nós já vimos, a Lei 13.005, tá? Que determina, né, aqui, ó, essa ação prevista no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, que nós já vimos, vou até marcar aqui, nós já estudamos, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, e também consubstanciada no PME, que nós também já estudamos, e vamos rever, aprovada pela Lei 16.271, de 2015, nas metas 5, estratégia 5.8, na 6, estratégia 6.3
e na 8 e 10, estratégia 10.2, sendo que especificamente na meta 6, a estratégia 6.3 estabelece a necessidade de promover em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a União a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Meu bem, copia no seu caderno, tá? Copia. Aqui, ó. Deixar bem colorido, bem bonito, tá? Por quê? Essa busca ativa, né? Essa resolução 7 de 2021, ela só existe porque tem legislação anterior que já prevê isso, só que é o quê? Enfatizar da maior importância, né? Focar melhor, colocar realmente, tirar do papel e colocar na prática. Todos os alunos na escola, né? Só falta realmente, em caso de extrema necessidade, mesmo assim, por exemplo, lá na escola do meu filho, as faltas só são justificadas se tiver comprovação médica, se tiver atestado médico. Do contrário, não são justificadas, tá? Então, e isso é cobrado o tempo todo. Já no dia seguinte, já tem que ir lá correr e levar. Meu filho ficou afastado aí, por causa da apendicite, fez cirurgia, tive que ir lá levar a papelada, né, trazer atividades para ele fazer em casa, nesses 15 dias que ele ficou afastado. Tá sendo muito sério, muito cobrada essa busca ativa escolar e que vai cair no concurso, com certeza. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Educação publicou em 20 de agosto de 2020 a recomendação, resolução número 4, para que as unidades educacionais, atentas às determinações do Comitê de Contingência da Covid, aos protocolos da Secretaria Municipal de Saúde e às orientações da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvessem ações na busca de contato com seus estudantes, visando o vínculo de todos com suas escolas, turmas, agrupamentos e aprendizagens, tá? Então, aqui, ó, visando, ó, protocolos, aqui, ó, desenvolver-se ações na busca de contato com seus estudantes, ó, certo? Então, esse documento visa isso, né? Ver o que está acontecendo, combater a evasão e o abandono escolar, certo? Então, esse é o principal objetivo desse documento. E aí está trazendo, a gente está aqui estudando as diversas evidências que consubstanciam, que dá base para que esse documento seja colocado em prática. Né? Então, eles estão trazendo aí diversas evidências, científicas, diversas evidências reais, estatísticas, né? A palavra certa, diversas evidências estatísticas da necessidade de ter o busca ativa escolar, tá bom? E, olha, posso lhe dizer que essas estatísticas caem lá, porque, não sei se vocês lembram agora, a última prova VUNESP caiu a estatística com relação aos povos migrantes, né? Quantos por cento são bolivianos? Quantos por cento são haitianos? Quantos por cento são... Estava lá. A gente fala, mas isso aqui vai cair, cai. O que você acha que não vai cair, cai, tá? Então, o que você vai estudar para o concurso? Tudo. Tudo. O concurseiro estuda tudo. E como é que o concurseiro estuda? Com calma, todo dia, um pouquinho, da forma correta, escrevendo, lendo, ouvindo, revendo. Tem outro caminho? Tem caminho mais fácil? Não, não tem. É esse aqui, tá? Por isso que eu tô aqui com vocês todo dia, para animá-las, para mostrar para vocês que é assim. Você pensa que era sacrificante para mim também? Mas eu já, lobo calejado, sabe? Para mim, eu já incorporei isso, para mim é um hábito. É como arrumar a casa, é como levar meu filho para a escola, é como sair para trabalhar, não sei. Isso aqui faz parte já da minha rotina, tá? Então, faça parte da rotina de vocês também. Não tem outro caminho, tá? Então, seguimos aí para os 10 minutos finais, eu já finalizo a aula. Nas referidas normativas foram determinadas a implantação de processo intensivo de busca ativa por meio de ações conjuntas da SME, DRE, UE e equipamentos da saúde
de saúde, ação social, direitos humanos, bem como foram realizadas orientações às equipes gestoras das unidades, da DRE, né, das Delegacias Regionais de Educação, e das unidades escolares, para estabelecimento de estratégias de busca ativa e o desenvolvimento de ações preventivas para evitar o abandono e evasão, com enfoque também no acolhimento e ações de flexibilização. Isso aqui é importante, ó, marca aí, copia, tá, ó, aqui já trouxe um novo elemento aqui, ó, além de evitar a evasão, né, você tem um enfoque também no acolhimento, ó, vou até colocar com outra cor, ó, um enfoque também no acolhimento e ações de flexibilização, tá? Você flexibilizar para oportunizar que todos consigam estudar, tá? Em relação à busca ativa, foram indicadas estratégias envolvendo ações conjuntas e diálogo constante entre a CME, DRES e UES. Então, essa ação secretarial, né, entre as diversas secretarias, é fator importante para garantir o combate à evasão, o combate, né, o abandono e a evasão escolar, e também ao rendimento, né, a aumentar o rendimento com relação às aprendizagens, aumentar a qualidade da educação, tá? Seguindo aqui, finalizando, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ao ser informada pelas equipes das unidades educacionais do número significativo de estudantes que não estavam participando das atividades ou acessando os materiais e orientações de atividades, elaborou diversas instruções normativas, seja elas 55 de 2020, 3 de 2021, 7 de 2021, 29 de 2021 e 35 de 2021, conforme se apresentavam as condições sanitárias e a evolução da pandemia, a fim de favorecer a participação efetiva desses estudantes, tá? Então, aí a analisar, né, as inúmeras iniciativas das unidades, né, das diretorias regionais de educação e dos setores da Secretaria Municipal de Educação, é importante destacar a relevância do trabalho do professor realizado nos diferentes espaços educativos, podendo ser considerado metaforicamente como a ponta de lança no enfrentamento das desigualdades de acesso evidenciada pela pandemia. As ações desenvolvidas pelos educadores mostram-se determinantes para prevenir a evasão e para estimular a manutenção de vínculo entre estudantes e escolas, tá bom? Pesquisas realizadas por Gabriel Marçal e Ibernon, 2021, relatam as estratégias utilizadas pela equipe de uma escola municipal, junto à comunidade, para que os estudantes não perdessem o vínculo com a escola. Aí, aqui, saímos das ruas, aí dá os exemplos, tá? Ó, saímos das ruas do bairro de carro e com um megafone para divulgar o Google Sala de Aula. Eu lembro até, eu já vi isso também, escola pagando aqui, aqui não, porque eu estou em Pariquera, lá perto de casa, para acessar o Google Sala de Aula, eu lembro também, né? Sala de aula, os estudantes e famílias fizemos vários vídeos de divulgação e orientação e postamos na página do Facebook, nós também, né, da escola onde eu trabalho. Nossa diretora criou grupos de WhatsApp para todas as turmas da escola, incluindo os pais responsáveis, trabalho que continua até hoje diariamente. Incluímos pessoas nos grupos, no que se tornou um canal de comunicação muito importante, tá? Então, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu vou deixar aqui, a gente vai continuar do slide 33 amanhã, vou até deixar de amarelinho, vou dar um Ctrl B para salvar, tá? Finaliza o nosso aulão, né? E agradeço aí a presença de vocês. E vou deixar os 5 minutinhos para você tomar água, tomar um café. E muito obrigada pela presença de todas vocês. Bom domingo. Bom, até amanhã a gente se vê. Tchau, gente. Obrigada pela presença.